Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula, né, dos estudos do livro Amor Imbatível Amor. E hoje a condução vai ser com a Denilce, nossa colega, amiga, parceira de estudos durante toda essa jornada. Com você, Denilce, fique à vontade. Tá, obrigada, boa noite a todos. Hoje, então, nós daremos continuidade, né, ao estudo do livro de Joana, Amor Imbatível Amor. Nós estamos no capítulo 10, Doenças da Alma, e hoje o item é Sede de Vingança, tá? Pode passar aí. Eu trouxe aqui o significado da palavra vingança, de acordo com o dicionário, né? Só para a gente iniciar, antes de começar a falar o que ela nos traz. Então, de acordo com o dicionário, vingança é a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. Algo, ato retaliativo contra quem seria o causador de uma ofensa ou de um prejuízo. Pode passar. Foi Eu bom você quis trazer. avisar. Foi bom você avisar que eu fiquei parada. Esqueci que eu tenho que passar. Ah, sim. Eu vou te falando, fica Tá. tranquilo. Aqui eu quis trazer também, porque eu fui procurar, né, nas outras obras que a gente estuda, e eu trouxe do Evangelho uma pequena frase que é lá do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 9, a vingança, que é das Instruções dos Espíritos, né? Por Jules Olivier, Paris, 1862. Nesse item tem uma frase que diz que a vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza. E aí a gente vai ver no decorrer das orientações de Joana que isso é bem forte mesmo, essa questão da vingança é algo muito grave, que causa muitos danos, né? Então, aí é que eu coloquei de imagem a capa do Evangelho, né? E ao lado coloquei, onde contém essa frase, no post, é um olhar de uma pessoa triste, né, com uma gota de lágrima caindo, que representa, então, aí, esse sentimento nocivo, né, como diz no Evangelho. Pode passar. Então, vamos entrar agora no conteúdo mesmo que Joana nos trouxe, o que ela vai nos dizer aí a respeito dessa sede de vingança. O comportamento paranoico gera uma gama de aflições perturbadoras, de grande densidade, alienando o paciente que perde relativamente o contato com a realidade objetiva. Aqui a gente já percebe que uma das características desse indivíduo que tem essa enfermidade, né, que ela, como ela diz aqui, é uma das doenças da alma, esse comportamento paranoico, ele fica focado naquele objetivo dele, que é a vingança, né? Deambulando, vagando, né, pelos dédalos que seriam os caminhos da insensatez, sente-se acuado pelos conflitos que transfere de responsabilidade, sempre acusando as demais pessoas de o não entenderem e o perseguirem, empurrando-o ao insucesso, à infelicidade. Então, essa pessoa passa a terceirizar toda a todo o insucesso, toda a infelicidade, todas as questões que não dão certo para ela, a outrem, né? Começa a dizer que tudo que há de errado é por conta de algo que aconteceu, que alguém prejudicou. Então, ela começa a se distanciar e dizer que a culpa é sempre do outro, não vendo a sua posição ali. Só um pouquinho, que antes de passar o slide, eu vou ter que ligar a minha máquina aqui que está descarregando. Mas está aqui o cabo. Só um pouquinho. Pronto, deu. Então tá. Só vou repetir aqui esse item, porque
A bateria me tirou o foco. Deambulando ou vagando, né, pelos dédalos, que são os caminhos da insensatez. Ele fica nesse caminho dessa insensatez, ele fica se sentindo acuado pelas questões que vão acontecendo no dia a dia, no decorrer da vida, e acaba terceirizando, então, aí a culpa, a responsabilidade das suas escolhas erradas, dizendo que sempre a culpa é do outro, de alguém que fez alguma coisa, e começa a ficar sempre focado nesse sentimento de vingança, tá? Aqui, se vocês já quiserem falar alguma coisa, senão a gente pode falar da imagem e passar para o outro slide. Tudo bem? Tudo bem, A está imagem mostrando aí, né, Denilson? Está é, mostrando uma das doenças da alma, né? Quer dizer, isso está lá aham, incrustado, né? Eu não sei, eu não li o texto, mas com certeza ela vai falar alguma coisa da vida pregressa, eu acho, né? Não sei. sim, sim. E aí, aqui nessa ilustração que eu trouxe, representa, então, uma moça, né, de olhos fechados, com, com as mãos na cabeça, como se ela sentisse mesmo uma perturbação ali, os pensamentos, né, perturbadores. Tanto que em volta existem vários traços, né, circulares, como se fosse esses pensamentos circundando ali, né, incomodando, perturbando mesmo ela, tá? Pode passar. Aí é que o que acontece com o indivíduo? Ele afasta-se do conjunto social, elabora mecanismos de esforço como fenômeno de autorrealização, engendrando formas de constatar a superioridade mediante a queda daquele que é considerado seu opositor. Ele passa a se sentir superior àquela pessoa, né, aquele opositor, e começa também a se afastar do grupo social, para que ele, de certa forma, comece a programar aí, planejar como é que ele vai fazer essa vingança, né? Como é que ele vai fazer para se sair melhor, superior, porque ele está com o seu orgulho ferido de alguma forma. Nesse estado de inquietação, engendra formas de análise inadequadas em torno da conduta alheia. Lembra que no outro slide falou que é um período de perturbação, né? Então, ele começa a ver situações inadequadas em torno da conduta da outra pessoa, derrapando em maledicências, em exageros de informações. Eu entendi aqui o exagero de informações até como uma certa fofoca, né? Algo assim nesse sentido de aumentar as informações a respeito da pessoa, que não correspondem à realidade, culminando em calúnias que possam caracterizar a imperfeição do seu opositor, situando-se em plano de inferioridade. Novamente, sempre colocando o opositor em uma situação de inferioridade, né? Caluniando, tentando mostrar o lado negativo desse opositor, para que ele se sinta um pouco melhor, né? Denilson, Sim. Denilson, nessa primeiro trecho, eu lembrei que quando fala aqui que ele quer mostrar, né, a superioridade, segundo a teoria do Jung, essa pessoa já está em defesa, tá? Então Uhum. ela mostra para o outro ou para fora dela, né, aquilo que lá dentro é o oposto. Então ela sente uma inferioridade e ela demonstra superioridade, né? Só que É. ela tem um transtorno a mais aqui, porque aí ela começa, porque como é paranoia, né? Ela começa a Uhum. criar situações como se fossem reais, né? E aí ela vai fazer o plano dela de vingança daquela pessoa, né? Que ela elegeu como o seu algoz. Uhum. Mais para frente ela vai falar mesmo dessa questão de que por fora a pessoa está alegre, feliz, mas ela está em sofrimento, né? Porque ela está fazendo algo fora da realidade, do que ela realmente está sentindo.
Aí aqui então eu coloquei a imagem de uma moça, né, com um olhar meio desconfiado, num ambiente que provavelmente é um ambiente de trabalho, onde ela está observando a conversa de outros colegas, outras pessoas ali, mas com esse olhar, eu acho que de desconfiança, sabe, do que pode estar ocorrendo na conversa, né? Pode passar. Aqui, ó, ela vai falar. Dessa forma, quando o outro, o inimigo, experimenta qualquer desar, tormento ou provação, o enfermo, que se lhe opõe, experimenta uma alegria íntima muito grande, como compensação da inferioridade na qual estagia, que é o que a gente acabou de comentar, e você é, colocou aí muito bem. Esse tormento faz-se tão cruel que, não raro, o paciente torna-se algoz, inclemente daquele que se lhe torna vítima. Na raiz desse, como de outros transtornos da personalidade, encontra-se o egoísmo exacerbado e o orgulho, que são os cânceres morais encarregados de desorganizar o ser humano, tornando-se o revel. Então, aqui ela fala, ó, que na raiz desse, como de outros transtornos da personalidade, encontra-se ali um ser egoísta, né, e orgulhoso. Então, o que houve? Ele foi ferido nesse orgulho, provavelmente, né? E, de uma forma egoísta, ela quer se vingar, né? Se sobressair da situação, e é o que causa, muitas vezes, muito mais transtorno para esse indivíduo. Porque, como ela diz, esses dois itens aí, o egoísmo e o orgulho, eles são como cânceres morais, né? E a gente sabe que o que é moral, ele acompanha o espírito, não é uma questão biológica, física, né? Uma doença ali daquele momento. Então, é algo que o orgulho e o egoísmo faz parte da história desse ser, né? Só um comentário, porque assim, como que o outro ousa me ferir, né? Se eu sou tão Exato, superior, como que você, que não é nada, né, ousou me ferir, né? Eu acho que a pessoa vai para esse raciocínio, né? Então, vai por você não esse é caminho. nada, então eu tenho que ir lá e te aniquilar, né? Porque você não poderia ter me ferido, né? Então é aquela coisa do orgulho, né? E E se aí, acha melhor do que o que feriu ele, né? de certa forma, ele passa a ser esse refém dele mesmo, né? E assim, E aí, como ela colocou aqui, ele torna-se o revel, né? Aí aqui na imagem eu achei bem assim interessante, porque eu coloquei a imagem, né, de uma moça, como se fosse a foto de uma moça, né, da sua, do seu rosto, e repartido ao meio. De um lado, ela mostrando uma pessoa super feliz, sorridente, e do outro, ela mesma se prejudicando ali, puxando os cabelos, né? Ela sentindo aquela dor ali, aquela coisa, mas ela está tentando manter a pose. Então, eu achei que veio bem a calhar com o que ela colocou aqui, que o indivíduo ele acaba se prejudicando. Ela está se prejudicando, mas ela está tentando manter a pose, digamos assim, né? Mais algum comentário, meninas, para acrescentar aí? Meninas, né? Porque eu não sei se o Murilo está já na aula. Eu o acho que Murilo já não. está Eu acho que também. por Qualquer enquanto. coisa Ah, já vocês me tá? corrigem. Meninas e meninos. Cadê, Porque eu cadê, também não vejo cadê o daqui. menino? Aqui o menino aqui, ó. Ele tá assim, gente. Então, desculpa, Murilo. Eu não vejo vocês. Tranquilo, Denilson. Então, tá bom. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou a gente pode passar? Pode passar, eu Então, acho. aí aqui lembrei bastante da Olga.
Depois, se ela quiser acrescentar alguma coisa, pode falar aí com a questão dos conhecimentos dela, né? Vamos lá. A mente, concentrada no conteúdo da mensagem que elabora, termina por influenciar os neurônios que lhe sofrem a indução psíquica e passam a produzir substâncias equivalentes à qualidade de onda, dando curso ao bem-estar ou aos conflitos perturbadores, né? Tem os dois lados aí. Quando essa indução é mais demorada e produz agravantes de efeitos danosos, transfere-se de uma para outra existência. Olha aí, Edna, aquilo que você comentou bem no início sobre a vida pregressa, né? Imprimindo nos tecidos sutis do perispírito os prejuízos causados, que remanescem como provas e expiações que assinalam profundamente o ser espiritual. Então, ele vai levar de uma vida para outra a consequência disso, né? E como ondas, né? Lá foi, como se diz, influenciado por essas ondas, né? Ele acaba agravando a sua situação. Para você ver como vocês verem, como eu falei lá no início, é tão sério que ele influencia, né, os nossos neurônios, que vai passando, pode perdurar de uma vida para outra. Então, é uma enfermidade mesmo, né, como ela apresenta. Em face dessa razão, são impressas nos componentes genéticos as necessidades de reparação, assinalando o espírito com os distúrbios a que deu lugar a sua conduta desastrosa. Então, lá atrás, ele teve uma conduta desastrosa, uma conduta que ele deixou de perdoar, deixou de ver essa mudança de postura, deixou de fazer essa mudança de postura, e aí acaba gerando esses distúrbios psíquicos para uma outra experiência, né, para uma outra vida. Denilce, quando ela coloca aqui que isso pode ter passado e tá impresso no perispírito, né? A experiência a nível até neuronal, né? Que pode até passar, que aí deve ser a questão neuronal do perispírito, eu já estou elucubrando, mas assim, ela diz assim, ó, vai passar, né, remanescem como provas e expiações. Quer dizer, se ela coloca como expiação, é que a pessoa vai passar pela mesma situação, né? E a prova, o que que é? A prova é um conteúdo que a gente deve ter aprendido, né? Você que é professora sabe disso. É um conteúdo que a gente deve ter aprendido, então a gente vai fazer a prova para saber se a gente aprendeu mesmo ou não, né? Então, assim, se ela repete o mesmo comportamento, ela está se deteriorando mais a nível perispiritual, né? Porque se ela não resolveu a questão do egoísmo e do orgulho, que é a base, né? A raiz disso aí, ela vai se atrapalhar muito, né? Aí eu já vou elucubrar também. Pode ser que numa outra existência, ela com essa acumulação a nível cerebral, ela pode até, de repente, vir com uma demência, né? Já nascer assim, para que não tenha não Não tenha se mais perigo, né? Mais a tentação de não ter resolvido o egoísmo e orgulho, e a tentação de voltar a fazer, a voltar a não fazer a prova certinha, né? Mais ou menos sim, isso. não repetir esse erro, É, né? Posso fazer um comentário que a Denise falou assim, né, Por- que a, a, a maneira que Joana coloca, né, a mente, ela concentrada no conteúdo da mensagem, termina por influenciar os neurônios, né? E por que que isso acontece? Acontece porque a gente hoje sabe que os nossos neurônios, o nosso cérebro, ele funciona
de uma forma a economizar energia. Então, aquele caminho que ele percorre com frequência é como se fosse sabe esses trieiros de fazenda que faz aquela picada no pasto, que o gado anda só naquele mesmo lugar? É como se fosse aquilo ali. Então, a nossa mente, ela fica com aquele caminho aprendido. É igual essas buscas que a gente faz no Google, essas coisas, fica com aquele caminho aprendido. E é muito mais fácil a gente ter pensamentos negativos quando a gente fica o tempo todo pensando negativo. A tendência de cair na reclamação é muito mais fácil quando a gente tem esse caminho já aprendido. A primeira coisa que a gente faz é reclamar. Antes de ver qualquer coisa, a gente reclama. Por quê? Porque aquele caminho está muito bem, aquelas sinapses, elas são muito frequentes entre os neurônios. E aí, isso chega a influenciar de tal maneira que eu nunca esqueço uma aula que eu tive com o Gleidson Omido. Ele fala assim, que o que grava o nosso perispírito é justamente aqueles fatos, aquelas situações em que houve um alto impacto mental e emocional. Então, o que a Joana traz aqui de forma muito didática? Ela mostra para a gente como a nossa mente grava o nosso perispírito e como se forma uma prova de expiação. Então, isso é um alerta para a gente, né? E eu lembro daquela aula que eu fiz algumas aulas passadas, que nós somos arquitetos da nossa própria vida, inclusive das vidas futuras. Nós estamos aqui hoje formando, imprimindo o nosso perispírito para as futuras encarnações. E cabe a gente, né, ter caridade com a gente mesmo e já resolver algumas coisas, se possível, né? Então vamos dar um jeitinho aí para a gente ter um futuro mais auspicioso, né, Denise? Com certeza, precisamos, né? Por isso que estamos com Joana. É, verdade. Mais alguém quer comentar, acrescentar aí? Eu vou Acho que deixar para o final. Pode então prosseguir. tá. Ali, então, antes da gente passar, eu trouxe essa imagem de um cérebro, né? Que, no meu ponto de vista, é um cérebro recebendo todas as influências, né? Com essas linhas aí trespassadas para lá e para cá, como se fossem as energias, né? Todas as influências que afetam, então, os nossos pensamentos e que afetam aí os neurônios. Se eu não estiver errada, Olga. Foi a maneira que eu achei que eu interpretei essa Está imagem. fechada, Olga, você está fechada. Eu achei linda essa imagem, né? Porque achei linda mesmo. Parece mesmo uma rede neural, né? Muito linda. E como se fosse influenciando mesmo ali, né? Por Sim. isso que eu achei algo que tem a ver com os pensamentos, assim, né? Podemos passar? Aqui, então, ela vem já trazendo um caminho aí de tomada de coragem e de mudança, né? De comportamento. Vamos ver lá. Ela vai explicar bem a questão dessa enfermidade, né? Que ela coloca como enfermidade a sede de vingança. A sede de vingança é lamentável conduta espiritual que termina por afligir
àquele que a vitaliza interiormente. Cabe ao indivíduo envidar todos os esforços para vencer esse sentimento inferior que lhe constitui motivo de demoradas angústias, porquanto é impossível desfrutar da infelicidade alheia, alegando-se quando outrem sofre. Então, vou ler de novo esse último pedaço. Cabe ao indivíduo envidar todos os esforços para vencer esse sentimento inferior, que é o que nós falamos, a questão do negativismo, que até a Olga colocou, a questão do pensamento negativo, né? Da questão do negativo é mais forte. Então, o indivíduo precisa se esforçar ao máximo, né, para vencer esse sentimento inferior, que constitui motivo de demoradas angústias, de momentos de muita tristeza, né, de situações de profunda eu diria até que uma certa depressão, no caso, né, de tristeza, de angústia, porquanto é impossível desfrutar da infelicidade alheia, alegrando-se quando outrem sofre. Ele não vai se sentir feliz totalmente se alguém está sofrendo. Por mais que a vingança é isso, né? Ele se sentir bem com o sofrimento do outro. Mas ele não vai se alegrar totalmente. Aí aqui, ela reforça novamente, então, a força de vontade do indivíduo, né? De fazer esse caminho de mudança, de tomar essa coragem e tomar atitude diferente. Alguma coisa vocês querem acrescentar? Esse trecho eu lembrei dos psicopatas, né? Porque se eles vão para esse lado da vingança, eles têm potência, né? Porque o São, negativo, tem força, muita né? potência, né? Porque ele não tem ausência de compaixão, né? De sentimento, de empatia. Então, se ele se sente ofendido, né? A vingança é cruel. E aqui interessante também é que Joana fala que a sede de vingança é uma conduta espiritual que é como um veneno que a pessoa faz para outra pessoa, mas que no final é ela mesma que sofre desse veneno, Sim. né? Ela Sim, ela se envenena o tempo inteiro. Interessante que a Denise trouxe essa imagem aí de um vidro de meio de roxo, veneno. roxo parece que é coisa de veneno, né? Aham. Na corrente e está no pé do homem, né? Então, ele mesmo que se acorrentou a esse processo, né? É ele que se acorrentou nesse processo de envenenamento e que a intenção era, assim, nessa visão de envenenar o outro, mas ele acaba se prejudicando, né? E aí nessa imagem eu achei interessante porque quando ela fala dos esforços que é necessário ter esses esforços para vencer esse sentimento interior, ele se desenlaça ali, né? Ele rompe com a corrente que liga ele a esse pote de veneno, né? Esse jarro de veneno, e o jarro traz até o símbolo, né? Do, do veneninho ali. Achei bem legal. É. Aí E ali ele sai aquela dessa velha situação. frase, né, gente? Que é: eu tomo veneno e fico desejando que o outro morra, né? Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. Pode passar? Aqui, então, ela vai falar daquela questão que nós comentamos lá no início, que aparentemente a pessoa está feliz, mas ela está em sofrimento, né? A aparente alegria, resultado da satisfação por sentir-se vingado, logo se transforma em profunda frustração, por desaparecer-lhe o motivo existencial. A vida, ela tem definidas metas que constituem motivação para a sua experiência. Quando desaparecem, o sentido existencial emurchece
se instalam as distonias e transtornos especiais tomam lugar na área do desequilíbrio. Então, a pessoa está nesse processo de se vingar, de querer se vingar, mas ela está sofrendo com tudo isso, né? Aparentemente ela está muito bem, ela demonstra estar bem, só que ela está ela está sempre frustrada, se frustrando com o que acontece. E aí ela fala aqui que a vida ela tem definidas metas que constituem motivação para a sua experiência. Quando desaparecem, o sentido existencial emurchece, né? E que se instalam aí as questões ruins, né? Instalam as distonias, os transtornos especiais, que tomam lugar na área do desequilíbrio, vai levando para o desequilíbrio, né? Denilce, aqui eu lembrei do assassinato de mulheres, né? Pessoas, esses homens, né, que eles estão tão doentes, né, que eles vão para o act out, né, como diz a palavra psicanalítica, né, eles vão para matar mesmo, né, não só vingar, não só gostar da frustração do outro, mas coloca as mãos para isso, né, e chega a ser fatal, né. Sim. Porque é o desequilíbrio, né? Ele entra em desequilíbrio com todas Uhum. essas. E aí, aqui nessa imagem, eu coloquei, então, hoje eu coloquei bastante imagem feminina, né? Mas tem uma masculina no final, fiquem tranquilos. Porque nós estamos falando do indivíduo, né? Não só da mulher, mas do modo do Sim. ser em si. E aí, aqui, então, uma moça tirando a sua máscara, como se fosse a sua máscara de alguém saudável, sorridente, né? De bem ali com a vida, e que por trás, por dentro, é uma pessoa triste, né? Frustrada, apagada, digamos assim, né? Em relação à imagem da máscara que ela está tirando. Mais algum comentário aqui antes da gente passar? As Então, suas Denilson, quantas imagens. vezes a gente. Pode falar, Edna. Não, eu ia falar, as imagens que a Denilce escolheu são excelentes, hein? Eu Muito gostei. mesmo. E assim, a gente, até nós mesmos, na nossa trajetória, e que a gente ouve as pessoas falando, que após a vingança, a gente não fica feliz. Uhum, As pessoas não ficam felizes. Um dos motivos é o que disse agora o texto, né? Porque você acabou com toda a sua modus operandi de vida Hum. para fazer o mal às pessoas, àquela pessoa, né? Aí uhum. acaba isso que você precisa fazer. E traz tristeza. Quantas vezes a gente escuta, nossa, era para eu estar tão feliz, a fulana se ferrou, mas eu não estou feliz. Sim. Uhum. Eu penso que nesse quesito existe bastante confusão entre justiça e vingança. Muita gente vai para a vingança achando que quer justiça, né? Um dia eu vi uma fala bem interessante do Haroldo nesse sentido. Ele fala assim, justiça seria alguém matou meu filho e ele conseguir reconstituir a vida do meu filho, né? Isso seria justiça, ou seja, ele me fez um mal e ele conseguiria desfazer esse mal. Isso seria uma justiça. Quando a gente sofre um mal e parte para querer essa tal justiça, né, que a gente chama, né, a pessoa confunde isso. Isso, na verdade, se chama vingança, ou seja, é isso que ela, né, está trazendo. Eu quero que o outro sofra porque eu estou sofrendo. Então, ele me causou um mal, né, e aí ela fala, né, dessa questão do orgulho. Ele me causou um mal e eu sou uma pessoa tão especial que ninguém poderia me causar o mal. Se me causar o mal, ele também vai ter que sofrer o mal. Então, isso é vingança. Então, a pessoa ela vai em busca dessa suposta justiça, e quando essa justiça acontece, ou seja, a outra pessoa está sofrendo também, ela percebe que não reparou o mal nela, né? Ela continua ao contrário, ela provocou o mal, que no caso é a vingança,
e que não houve justiça, a dor dela continua lá, aquilo não foi reparado, aquela perda que ela teve não foi reparada, né? A justiça não, essa vingança não reparou o dano que ela tinha, né? Ao contrário, né? Talvez lá ela possa até ter uma consciência de que, na verdade, ela também causou. Ou não, às vezes a pessoa está tão no orgulho que ela nem percebe que, às E é- vezes, a dose da vingança dela foi, às vezes, até maior, né, do que o que ela sofreu, né? Às vezes acontece isso, né? Eu tenho uma pequena dor e eu, né, parto para essa questão da vingança e eu vou lá e faço um mal maior ainda do que aquela pessoa me fez. E a outra pessoa, às vezes, pode até ter causado sem tanta consciência de fazer o mal, mas eu estou tendo a consciência total de que eu quero fazer o mal, né? Em nome de uma coisa chamada justiça. Mas, na verdade, eu estou querendo Maria, mal, eu estou conscientemente querendo o mal daquela pessoa. Maria, eu não entendi direito o exemplo que o Haroldo, que você citou, o Haroldo, da justiça. Se matou meu filho, como que é? Eu não entendi direito. Por exemplo, se alguém. Vamos supor assim, se alguém, vou trocar o exemplo. Alguém vai e bate no meu carro, estraga meu carro e me causa um mal financeiro. O que que seria justiça? Seria ele vir e consertar meu carro, me dar um outro carro, alguma coisa assim. Mas existem situações, por exemplo, no caso de matar ou alguém que matou alguém que era meu querido, que você não tem como reconstituir o bem, não é? Diferente de um carro que eu vou lá e te dou outro, né? Isso seria a justiça. E você estragou meu carro, agora você vai me dar um outro carro. Aí tudo bem, ficou kits e eu, né, não tenho prejuízo nenhum. Agora, quando é a pessoa me machuca, mata alguém, um filho meu, por exemplo. Como que ele vai reconstituir isso? Não tem como. Aquela pessoa, ela não tem, né? Não tem como ela devolver para você isso, né? Então, qualquer mal que eu desejar para essa pessoa, eu estou apenas querendo vingança e não justiça, porque ele não vai devolver meu filho, né? Não tem como reparar isso, né? Aquela pessoa não tem como reparar. Então, ao contrário, aí eu entro com esse sentimento de querer, que é o que ela está trazendo, que é a vingança, de querer que aquela outra pessoa sofra, porque ela também me feriu, né? E aí eu acho que a gente tem que olhar, né? A solução é olhar para as lições de Jesus, né? Que Jesus fala disso, né? Muito assim, nos ensinamentos dele, que existia a lei do olho por olho e dente por dente, né? Que existia antes, né? Que é a lei judaica. Se alguém me machucasse, eu ia lá e podia machucar, né? Então, Jesus vem e fala, não, ame o inimigo. Se alguém te machucar, dê a outra face, né? Que é, não vá para vingança, não vá retribuir, né? Dê a outra face, né? E é uma lição difícil da gente aprender essa, né? Alguém te prejudica e você dá a outra face, né? Eu demorei, vamos demorar no meu comentário aqui, eu demorei muito para entender essa lição. Um dia eu estava com o evangelho aberto naquela lá, que você tem que perdoar 77 vezes. Aí eu falava assim, eu estava estudando com meu marido, eu falava, mas eu não consigo entender essa lição, não dou conta de entender essa lição. Como? Aí eu dei um exemplo para ele, falei assim, como? Se alguém chegar e matar um filho meu, eu vou me esforçar, vou ser uma pessoa boa, e vou perdoar essa pessoa, tá? Então eu fiz um esforço enorme contra a minha natureza, mas eu fiz um esforço e consegui. Aí essa pessoa vem e me mata outro filho. Como é isso? Eu não conseguia entender essa lição. Como é isso, essa lição de perdoar 77 vezes, né? Como que eu tenho que perdoar sempre, né? E aí, para eu entender essa lição, eu tive que entender a lei da herança, né? Da herança de nós mesmos, né? Aí eu entendi assim, se alguém chega
e mata um filho meu, é porque eu trouxe em mim essa herança dessa dor. Eu tinha que passar por essa dor, por algum momento, né? Então, não vai adiantar eu ter ódio ou querer me vingar dessa pessoa. A vida vai se encarregar dela, né? A vida, Deus, todo o sistema vai se encarregar do que vai ser feito dessa pessoa. O que eu tenho que olhar é para trás, né? Se eu tive algo que não foi bacana que aconteceu comigo, é porque eu já trago essa herança, né? Eu já trago uma herança de que eu precisaria passar por aquela situação, ou como prova, ou como expiação, tá. Né? Então, aí eu consegui entender melhor essa lição de que, por que que eu não vou odiar essa pessoa que me causou um mal, né? Porque ele está sendo só um instrumento para alguma expiação, alguma coisa que está me acontecendo. Não serei eu que teria que ficar me vingando dela, e sim deixar que a vida vingue ela, né? Então, porque não, senão eu vou trazer esse veneno para mim, que é o que ela está trazendo nessa lição, né? Se Então, eu partir para isso, eu vou eu tenho um ficar. entendimento um pouco diferente na questão, por exemplo, se eu tinha que passar por isso, eu já perdi o filho, né? Aham, Já perdi o filho. Eu não preciso odiar aquele que matou meu filho. Vamos falar isso, esse exemplo. aham, Mas eu até por uma psicoeducação, eu preciso fazer com que as leis humanas, porque isso é uma psicoeducação, sim, tá? Com uhum, que as leis humanas elas façam o trabalho dela. Se isso, vai ser preso, se não vai ser preso, já não me pertence. Você está falando de é, é, sentimento, eu estou falando de prática. Porque se eu não faço nada e matar um segundo filho, então eu não fiz a minha parte. Eu fui aham. negligente em relação a essa pessoa. Assim eu penso, sabe? Sim, tá, tem essa parte da praticidade, né? O que eu estou dando é como exemplo assim, de como entender essa lição, né? De que não é o caminho de vingar-se não é um caminho, né? Ah, Saudável, sim, da né? vingança, do ódio, Né? né? Porque assim, Mas eu poderia nesse momento eu escolher, e preciso, como muita gente fica nesse lugar, eu né? como um ser espiritual, eu também preciso pensar no outro, tá? Isso. Não só como ódio, mas como ele reparar nas leis humanas que se existem, Humanas porque ou, né? Ou Deus divinas, né? permitiu, né? Para que ele possa, sim, reparar aqui mesmo, né? Uhum. Não com, sim, não com sentimento, mas até com dever, sabe? Eu vejo um dever, sabe? Mas não e cobrar isso como se fosse uma justiça, porque às vezes a gente vê as pessoas assim, né? Elas estão naquela dor da perda, né? Então ela vai buscar isso, que na verdade é um sentimento de vingança, né? E não de justiça, né? Só um parêntese aí no entendimento, Não, É, né? eu até gostaria agora de fazer uma parte que é aquela questão que está no Evangelho, né? Qual é a intenção? Uhum, Eu estou fazendo para corrigir aquele irmão muito amado, né, que está na jornada comigo, que amanhã pode vir a ser a meu filho, porque eu uhum, posso estar resgatando, né, amando aquele na próxima encarnação e educando ele como filho. E aí Jesus, os espíritos superiores trazem a questão da intenção. Qual é a intenção da minha prece? Qual é a intenção da minha ação? Se eu já cobicei, a minha intenção é de cobiça, então ela já é, né? Então eu entendo que a visão espiritual, ela transcende essa existência, né? Eu vou ter que olhar para todas elas e, como você disse logo ali atrás, né? Eu vou ter que olhar porque hoje eu estou construindo as futuras, né? E é engraçado como esse sentimento ele nos faz pensar sobre a importância da ternura. Por mais que eu esteja certo, quantas vezes eu devo perdoar? Você está certo, mas quantas vezes eu devo perdoar? Então não é deixar. Jesus nunca foi omisso, né? Então eu entendo assim. Nós temos que olhar o material e o espiritual porque eles estão juntos, né? E todo esse mal que a gente faz, eu também
O Cleidson é uma sumidade, né, Denilson? Então, eu quero trazer um pouquinho dele, do que Eu ele também. passou para a gente, né? Ele fala muito do Jorge Andréa. Tudo aquilo que é do espírito vai ser patrimônio do espírito. Tudo aquilo que não é patrimônio do espírito vai ser expurgado do perispírito e vai aparecer no corpo, né? Então, quantas vezes a gente vê uma criança que já nasce com uma situação difícil da gente, como pai, entender com os olhos da matéria. Mas aí, o que a Joana está trazendo, se eu olhar para essa situação difícil do meu filho com paralisia cerebral e eu tiver um entendimento espiritual sobre o que está sendo expurgado no corpo do meu filho, eu vou entender que aquilo é uma lição, é o remédio, né? E o mal. Eu vou entender que é um remédio e eu não vou achar que é um mal, mas isso é um processo, né? E por isso a importância dos psicólogos, dos psiquiatras darem o apoio naquele momento com o remédio para aquela emoção que desestabiliza, que desequilibra, e nós darmos o acolhimento, né, daquela emoção e permitir o contato, estar lá disponível para que o outro tenha o contato com aquela situação e traga o melhor aproveitamento, o melhor aprendizado e o amor incondicional sobre si mesmo, né? Porque quantas vezes a gente se culpa enquanto mãe? Eu poderia ter proibido meu filho de sair naquela noite, né? Enquanto a gente, como pai, às vezes, eu não deveria ter comprado aquela moto. Uhum. Essa é a contribuição que eu gostaria de trazer. Que tudo que é do espírito, que a gente fizer de bem, ele vai virar patrimônio. E tudo que a gente fizer que é contrário às leis divinas, ele fatalmente será expurgado. Por alguma forma, ele será expurgado no corpo. Sim, muito bom. Obrigada. Eu posso falar uma coisinha? Pode. Eu me lembrei aqui de uma aula da Ana Teresa Camasmi, que ela fala que toda vez que a gente está em sofrimento, a gente está não é infringindo, mas a gente está indo contra uma lei moral, né? Uma das leis morais. E aqui a Maria, a Egna, o Murilo, trouxeram a questão da justiça, né? E a gente sabe que a gente tem as leis morais inscritas na nossa consciência, né? A lei de justiça, amor e caridade. Ela não está codificada triplamente com 3 virtudes à toa, né? Porque se a gente olhar para a lei de justiça, às vezes olhando só a questão justiça, a gente tem uma compreensão. Se a gente colocar amor e caridade junto, a gente tem uma nova compreensão, uma compreensão ampliada. E esse senso de justiça, aí eu vou falar de senso de justiça, o senso de justiça é diferente do que é efetivamente a justiça. Porque senso de justiça, a gente tem, cada um tem o seu muito particular. Por exemplo, se eu sou ofendida, pode ser que eu tenha um senso de justiça que o meu ofensor tenha que pagar um preço muito alto por me ofender. Por quê? Porque eu sou eivada de orgulho, eu sou eivada de egoísmo, então, mesmo que venha a justiça e faça uma reparação, isso não me tira o meu senso de justiça, que é muitas vezes descambado, como a gente viu agora há pouco atrás, para a vingança. Porque não basta que seja feita a justiça. Eu quero a vingança. Eu quero que a pessoa sofra tudo o que eu sofri, ou às vezes mais do que eu sofri.
Uhum. E aí entra aí essa questão de que a vingança ela é, ela passa necessariamente pela pela nossa, pelas nossas dificuldades relativas ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo. Uhum. Porque o que eu vou querer para outra pessoa, se for pela lei de justiça, caridade e amor, às vezes a pessoa já está, já está passando. Mas não, não quero só reparação, não quero só justiça. Eu quero o sofrimento do outro na proporção que eu penso que deva ter, né? Uhum. Então aí já cai mesmo para essas questões que Joana vem trazendo para a gente aqui. Eu acho, Alvo, por isso que ela colocou como tema sede de vingança, né? É algo mais forte ali, não é só uma simples vingança, ela tem aquele propósito, né? Muito bom, muito bem explicado o que vocês colocaram. Mais alguém? Pode mudar, Edna. Aí aqui, cabe ao infrator desenvolver a coragem, novamente, ela falando de coragem, para entender que o problema não procede do exterior. Olha aí, tudo que a gente vem falando, né? Que não procede do exterior, de outra pessoa, porém dele mesmo, em razão dos seus conflitos, da sua limitada percepção de consciência, em razão do trânsito em faixa. Não, desculpa, me perdi aqui. Da sua limitada percepção de consciência, em razão do trânsito em faixas primárias do conhecimento. Então, ele tem ali uma certa limitação, né, da visão do mundo, de questão de consciência e tudo mais. Por isso que ele tem essa tendência de exteriorizar, né, terceirizar. Os problemas são dele mesmo, é ele mesmo que tem todos esses conflitos. Todavia, resolvendo-se por adquirir a saúde emocional, cumpre-lhe esforçar-se por reverter a situação, domando as más inclinações, dentre as quais se destaca a sede de vingança, né? Ele já não mais vai ter essa vontade de se vingar a todo momento, a todo acontecimento. Já vai ter uma outra visão, uma outra consciência, né? E vai tentar reverter essa sua atitude, né? Dessas más inclinações, buscando aí com toda a coragem a mudança de atitude, né? Então, já é uma outra fase, digamos assim, do indivíduo, né? Essa fase da consciência, da tomada de consciência do que é que realmente está acontecendo. Tem toda essa gravidade que aconteceu, ou de repente é algo que está me incomodando e que eu estou terceirizando, né? E quando ele toma essa atitude, ele sobressai, né? Ele se modifica o seu pensamento nessas faixas mais positivas, né? Deixando de lado toda essa negatividade, esse lado inferior, né? Que está querendo se destacar aí e acaba prejudicando o indivíduo. Alguém quer acrescentar? Já estamos quase finalizando. Lá no slide anterior, ela falava, então, dessa frustração que a pessoa sente quando ela vê que o que ela fez, o que aconteceu com o outro, não surtiu tanto efeito como ela pensava. Aqui, o indivíduo já pode buscar essa mudança de atitude, né? Rompendo aí com suas más inclinações.
E aí aqui eu trouxe a imagem, novamente essa corrente sempre apareceu aqui nessas minhas colocações, deve ter algum motivo, né? Porque a gente sabe que a gente nunca está sozinho preparando as nossas aulas, mas aqui então já a moça novamente, numa situação mais leve, onde ela consegue saltar, né? Em direção em direção ali à luz, em direção a momentos mais felizes, né? Porque, como a Joana diz, é um momento de tomada de consciência, onde ela vai romper com essas más inclinações, e ela rompe novamente com essa corrente que aprendia, né? Das más tendências, das situações negativas. Então, é aqui ela dando um salto, né, para um novo momento, que eu interpretei um salto para um novo momento da vida dela. Se vocês quiserem também falar alguma coisa sobre a imagem ou sobre o parágrafo, fiquem à vontade. Pode passar, Edna. E aqui, já concluindo, ela coloca que lentamente, porém, com segurança, o amor abre-lhe perspectivas dantes não imaginadas, que se vão ampliando até conseguir a perfeita compreensão da luta que deve travar em seu mundo íntimo, a fim de autossuperar-se e encontrar a felicidade, né? Através do amor, o indivíduo consegue alcançar e autossuperar, alcançar a felicidade e autossuperar todas essas más tendências, né? Todo o esforço de educação pessoal em superar as más inclinações constitui terapia valiosa para a saúde integral. Como sempre, ela não poderia deixar de falar das terapias, né, de alguma forma. Ninguém há que se considere sem necessidade dessa avaliação pessoal e do consequente esforço para conseguir, né? Isso não se consegue de uma hora para outra. É um processo, é um esforço pessoal muito grande, né, para essa mudança e esse encontro com o amor, que é o que vai fazer com que esse indivíduo se supere ali das questões negativas que estavam lhe prejudicando. E aqui, então, eu trouxe a imagem de um homem no topo de uma montanha, né, em posição de gratidão, com as mãos postas, de joelhos, com as mãos postas, ao fundo um pôr do sol maravilhoso, que é como se ele estivesse agradecendo por essa superação, né? Por essa força que ele teve de se superar e chegar ao topo, né? Que é o encontro do amor. Então, eu achei que ela ficou bem propícia ao que Joana trouxe aqui nesses dois últimos parágrafos de superação. Vou repetir a Pode falar. frase. Ninguém há que se considere sem necessidade desta avaliação pessoal e do consequente esforço para conseguir. Uhum. Ou seja, todos, né? Consequente esforço. Todos estamos nesse lugar, né? De haver essa necessidade de Exatamente. reparar em nós, né? Se não temos essas necessidades de pequenas vinganças também, né? Às vezes a gente se pega, né? Sendo compelido a pequenas vinganças também, né? Ah, sim, com Parece, certeza. ai, pequeno, pode ser inconsequente, pequeno, tal, mas É verdade. Eu acho que eu fico com o comentário do Murilo. O que vale é a intenção, né? uhum. Sim. Quando a gente olha para essa imagem, né,
É impressionante como a união entre a palavra e o que a gente vê, a gente pode sentir a harmonia, né? Mas ela tem que ser que nós temos que procurar. Nós estamos em busca, né, de superar as más inclinações. Nós estamos em busca de superar as paixões inferiores. Uhum. É uma pena que, para mim, assim, quando a gente fala da verdadeira oportunidade de trabalho, ela passa por momentos de conexão, de contato com a emoção. E nós, enquanto humanidade, estamos tão distantes disso, seja porque no início a gente sofreu na nossa infância, mas ao invés da gente se apropriar daquele conhecimento, daquele saber fazer, da atitude de querer fazer, muitas vezes a gente esquece que aquele sentimento e o contato com aquele sentimento é que faz toda a magia da gente seguir e superar. Não para fugir e nunca mais passar por um problema, mas para saber lidar com o próximo que vier, com o próximo e com o próximo, e como um músculo, né? Nós temos um corpo que funciona pela lei do trabalho. Se eu paro de trabalhar, ele atrofia, ele adoece, ele enferruja, né? Ele trava. É como o coração que bate, se ele para, eu sou declarado morto. Então, esse amor incondicional por nós mesmos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes, 7 vezes? Não, até 70 vezes 7 vezes. Quem não tem erros, ou numa linguagem mais bíblica, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a gente se arvoroça no sentido de que eu sou dono da verdade. E o Cleiton fala, eu tenho medo de mim, sabe quando? Quando eu estou com a verdade, porque aí o outro vai ver. Aí ele vai se haver comigo. Então, essa semana eu passei por um sofrimento muito grande nesses últimos 20 dias. Por quê? Eu achava que estava de posse da verdade. E eu abri para uma obsessão, e eu abri para o meu interno, que é vingativo. Para quem gosta de mapa astral, né, eu tenho a Lilith no mapa. Então, eu queria ser o dono da verdade, rodar a baiana e ainda pisar no outro. Mas o mal-estar que ficou dentro de mim, pelo conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Só que o processo de libertação dessa verdade, ele passa por isso aqui, todo o esforço de educação. A gente tem observado o Chico Xavier, através, Emmanuel, por meio de Chico, o conjunto de hábitos harmoniosos. Por quê? A gente, às vezes, quer levar a doutrina, quer levar a filosofia, quer levar a religião para o outro e não levou ainda para si mesmo. Então, a gente usa xingo, a gente usa palavras de baixo calão, porque a gente não conseguiu entender a magnitude, a amplitude do que Joana está dizendo, né? Então, quando a gente faz essa avaliação pessoal, nossa, como dói. Mas não se afaste da dor, continue a caminhar, porque você olhando para esse processo, né, se permitindo caminhar nesse processo, você consequentemente está se esforçando para conseguir, para conseguir não se vingar mais, para não conseguir ter essa sede que consome toda a sua paz interior, e como você trouxe a corrente, eu tenho que me esforçar para me desconectar dela, para quebrar,
esses arguilhões. E quantas vezes a gente faz o contrário? Agora ela vai ver comigo, agora ele vai ver comigo. A gente se prende quando a gente deveria estar fazendo esforço ao contrário, para se soltar, né? Quantas lágrimas nossos corações terão que derramar para a gente aprender. Quanta conexão, quanto contato emocional nós precisamos nessa humanidade toda e que possamos nós, a cada dia mais, enquanto seres humanos, primeiro, e como terapeutas, psicoterapeutas, oportunizar, assim como estamos, né, Edna, nos capacitando para atender em grupos, para que possamos exercitar o evangelho prático, essa grande mensagem desse Espírito, modelo e guia Jesus, e que Joana tem a missão de trazer muitos, né, para trabalhar com ele, na seara dele. É isso que ficou para mim. Eu estou iniciando aí a minha fala, mesmo sem saber se a Denise terminou ou não, tá? Desculpa aí. Pode falar, e depois a gente. Ela abriu essa possibilidade, por isso a gente está falando, né? O Denilson, aqui, eu acho que aqui tem a senha aqui, nesses dois trechos, né? A senha está aqui. Jesus, Jesus já deixou para nós a senha. Essa senha abre tudo e cura tudo, né? Então, se a gente conseguir focar, é o maior sentimento, o sentimento mais sublime, que é o amor, né? Se a gente Sim, conseguir focar nesse desenvolvimento de nós mesmos, né? A senha é essa. O livro fala isso, né? Também, amor, imbatível amor. É a senha verdade. que Jesus deixou, né? Para nós. Então, acho que a gente tem que focar nisso. E é um processo, né? A gente não pode ter essa mudança Sim, viradinha de chave, igual se vira uma chave mesmo. É um processo que às é um vezes é processo. lento, mas cabe aí o esforço, como ela sempre disse aqui, muito esforço, coragem, força de vontade, né? Eu acho que a gente tinha que ter por post, senha, o amor, senha, o amor. Colocar post em tudo quanto é lugar. Não se esqueça, o amor. É, às vezes a gente esquece no meio de tanta coisa, tanta complexidade. Mais alguém? Então tá, pode passar, Edna. Aqui no final eu coloquei uma mensagem de Joana que eu entendi como um aconselhamento, tá? Para mim, Denilce, é um aconselhamento, e cada um, né, que está no livro Vida Feliz. Nunca retribuas maldade com vingança ou de esforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. A Joana de Ângeles, né, por Divaldo, no livro Vida Feliz. Eu acho Falou que tudo, acho que é, resumiu muito bem. essa mensagem é realmente para fechar essa ideia aí, né? Uhum. Que ela veio trazendo em todo o desenrolar do tema. E aí, aqui no final, pode passar, gratidão. Aí você tem que falar qualquer imagem, né? Aí, agora eu falo então a imagem. Para quem não sabe, né, para mim a borboleta é muito significativa. Eu coloco borboleta em todas as coisas, as minhas coisas. Então, aqui ó, eu trouxe uma borboleta de ladinho, assim, né, meio que pousando, é, com uma asa já toda trabalhada, já é a borboleta indo assim para os mundos crísticos. Mas em forma de gratidão mesmo, né? Uma borboleta meio rosada, eu acho que ela, pelo menos para mim aqui ela é assim, depende muito da tela, né? Mas assim, Sim, é uma
Tranquiliza, né? Uma harmonia e gratidão mesmo por toda a Rosa, oportunidade meio do que claro. aprendizado. Obrigada, gente. Maravilha. Nós Pode que interromper agradecemos. aqui? Pode. Muito Aí, ó. bom. A Olga já está usando o meme da senha. Ah, Deixa eu achar meme aqui, peraí. Acho que é aqui. é no Não, chat, né? né? Hã? É no chat que tem? Não sei. Nas É, reações. é na reagir, né? Reagir. Tá, cadê? Eu reagi, mas. Ah, tá aqui. Pronto. Eu coloquei. Bonitinho. Achei Obrigada. também. Vamos levar isso para a nossa vida. Muitos Essa corações. Olha o Ô, Murilo, que Murilo. lindo que ficou. Murilo ficou apaixonadão. ele está com muita Esse, gratidão. esse amor, né, de Joana não é fácil, né? Porque eu já comentei com vocês no início, eu tinha vergonha, porque muito orgulhoso, né? É um narcisista nível 4, né? Então, assim, pensa na dificuldade que foi deixar moer, deixar moer, deixar queimar esse orgulho, né? E como o João trouxe hoje, essa alegria de você poder realmente, como que ela falou aqui, fazer essa avaliação pessoal e se permitir mudar, né? Se Uhum. permitir mudar. Ô, Murilo, aproveitando que a gente está falando da senha, eu fiquei, para mim, vai ficar a solução para tudo é a senha, que é o amor, né? Aproveitando isso, você traz, e eu entendo o teu processo, todos nós passamos por isso, e você é corajoso, né, de você falar do teu processo. Mas diga aí uma coisa, diga pela tua boca, porque a gente tem uma imagem, né? O que que você declara como assim uma virtude, uma coisa boa que você tem? Tuti, reconhecer a minha vulnerabilidade foi a grande virtude. Porque quando eu fiz o exame investigativo sobre a psicologia positiva, e nós temos dentro da psicologia positiva aquele relatório, né? E sai as 10 primeiras que estão em super uso. Então, uma pessoa íntegra, uma pessoa estudiosa, uma pessoa corajosa, ok. Só que o que estava em último lugar, pelo conceito de definição, né, de Martin Seligman e o Mihaly Csikszentmihalyi, é que a humildade é quando você reconhece, tem a capacidade de reconhecer limite. E eu não tinha essa capacidade até os 46 anos. Eu não sabia o que era o limite. E ainda estou modificando isso aos poucos. Então, quando você encontra o seu limite, você desce do pedestal. Você se torna humano, porque você se achava muito acima, né, dos outros. Então, quando você reconhece isso, é por isso que eu gosto que quando você conhece a verdade vos liberta. Então, que verdade é essa? É a verdade interior, é aquele sentimento, desde os melhores, os mais virtuosos, né? Então, por exemplo, família para mim é um grande valor. Então, quando eu descobri os meus valores, eu não me deixei mais corromper neles. Agora, um valor é o estudioso. Então, por exemplo, quando eu vejo a nível de psicologia que a gente pode fazer algo bom para as pessoas utilizando da psicologia, eu vou escolher dentro das teorias a que mais se permita conversar com amor incondicional. Ou seja, aquele ser humano, quando está ali na minha frente, eu já tive naquele lugar.
E aí a empatia brota. Então, assim, eu sempre procuro, naquele momento, lembrar de quando eu estava lá também perdido. E aí eu lembro do Jung. Nessa relação, ela é dialética e ela não pode existir poder. Eu estou para o outro, eu não sou mais do que o outro. E eu me lembro do Stephen, né? O Stephen Paul Adler é um grande mestre meu. Eu tive a oportunidade de passar com ele e falei assim: meu filho, seja grande, não maior do que ninguém, seja pequeno, não menor do que os outros. Seja grande para acolher e seja pequeno para se permitir ser acolhido, porque se você não se permitir se desvestir do seu orgulho, você não vai ser acolhido. E você vai terminar numa cama sem ninguém para nem limpar suas partes íntimas por causa desse excesso de orgulho. Você vai terminar sozinho e abandonado. Então eu preciso ser pequeno o suficiente para ser acolhido e grande para acolher. Isso me Muito obrigada. traz essa pergunta sua. Muito bom, Denilce. Bem, Uma boa. Imagens maravilhosas. que bom. Eu também gostei. Porque é um tema árido, né? É um tema árido. E eu demorei, assim, montando e dando uma estudada e depois para colocar as imagens. E com certeza eu recebi muito auxílio. Uhum. Eu estou lá com a cara e a coragem. Ficou ótimo, E Denise. vocês me ajudando também. Muito bacana. É um tema importantíssimo, né? Tem muito presente nas nossas vidas ainda. Por mais que a gente ache que já superou, né? Muito presente na sociedade, né? E talvez ainda presente no nosso íntimo, né? A gente precisa estar sempre olhando para isso mesmo. Na E, verdade, e não nós estamos sendo esquecer desse testados a mal, todo né? dia. Porque nós ainda temos muita tendência de ficar na luta, né? Nessa coisa do olho por olho, na luta, no lutar, né? A gente tem muita dificuldade de entender ainda a lição do não lutar, né? Não resistir ao mal, né? Não reagir ao mal. Mas precisamos estar sempre ouvindo, né? E sempre refletindo a respeito para a gente ir aos pouquinhos ganhando essa consciência, né? Muito bom. É Alguém quer isso, falar gente. mais alguma coisa? Podemos encerrar, se estiver bom por aqui. Minha parte pode ser. Cláudia? É só agradecer o estudo, a Denilson explicou bem, né? E todos fizeram reflexão e eu aqui só ouvindo, né? Porque a gente exercer a humildade é muito difícil. Então, a gente se despojar de tudo e a gente buscar essa autenticidade da gente, né? De reverberar o que a gente tem dentro e colocar fora. E é difícil a gente olhar para isso, né? Porque a gente tem tantas imperfeições, mas o caminho é esse, a gente procurar mesmo, né? Pela empatia, pela compreensão empática, a gente conseguir olhar para o outro e perceber que nós estamos na mesma jornada. Uns caminharam mais, outros menos, mas nós estamos aí. O Uhum. importante é que a gente está no caminho, né? E é através dos grupos, né, do incentivo que a gente vai conseguir, porque sozinho a gente não consegue nada. Verdade. Então, grato pelo estudo. Cada um, né? Cada um ajuda o outro, né? Eu
ajudo os outros me ajudam, né? E assim a gente vai crescendo junto. Então, bom. Para mim, Cláudia, o Murilo até falou, quando eu assimilei, eu não sou mais do que ninguém, mas também não sou menos que ninguém. Isso para mim fez uma grande diferença, sabe, na minha vida. É isso. Muito bom. Alguém mais? Olga? Denilson, quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigada, gente. Nós Tudo que bem. agradecemos. Então, agradecendo aos estudos de hoje, o esforço da Denilce para trazer o conteúdo, né? Nós vamos encerrando por aqui, ok? Boa noite a todos.